Donald Trump removeu as tarifas de 40% sobre alguns produtos brasileiros. Entre os itens beneficiados pela medida estão café, carne, açaí e cacau. Confira mais detalhes com Fabrício Naidski. No anúncio feito pela Casa Branca, mais de 230 produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos foram beneficiados com o fim das taxas. A lista completa, apresentada por Washington, inclui café, carne bovina, açaí, cacau. A decisão é retroativa e vale para produtos que entraram no território a partir do último dia 13, mesma data da reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. A retirada das tarifas é referente à ordem executiva de 30 de julho, quando o presidente Donald Trump ordenou uma ampliação em 40% das taxas contra o Brasil, alegando perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na última semana, o republicano já havia reduzido a chamada taxa de reciprocidade, a tarifa base de 10% para diversos países, incluindo o Brasil. Na prática, com a soma das isenções, produtos como o café, a carne e diversas frutas ficam completamente livres das taxações, retomando o patamar anterior ao tarifaço lançado pela Casa Branca em abril deste ano. Na nova ordem executiva, Trump destacou os encontros com o presidente Lula e as negociações em andamento entre os países. Segundo o texto, as conversas com o governo brasileiro têm mostrado um progresso inicial. O anúncio de Washington vem em meio a uma preocupação com a alta de preços para os consumidores norte-americanos. A inflação oficial bateu a marca de 3% em outubro, retornando aos índices de janeiro. Já a carne e o café tiveram um crescimento de 14% e 19% desde o ano passado. E sobre esse assunto, nós recebemos o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Marcos Antônio Matos. Marcos, muito bom dia, muito obrigada por nos receber. Eu queria já emendar minha pergunta, queria que você falasse para a gente qual foi o impacto do tarifaço nas exportações de café aqui no Brasil, nesse período tão turbulento, né? Qual que foi o impacto em relação ao valor? Paula, bom dia, uma satisfação estar com você, sempre acompanho todo o trabalho de vocês. Bom, para nós foi um grande pesadelo, que começou no dia 9 de julho, quando recebemos o aviso da ordem executiva que seria direcionado ao Brasil, efetivado dia 30 de julho, que começou a valer em dia 6 de agosto. Em agosto, as exportações para os Estados Unidos retraíram 46%, em setembro 52,8% e em outubro 54,4%. Nós estamos falando de um mercado de 2 bilhões de dólares, um mercado maior consumidor global, sede das grandes empresas globais. E a gente viu o Brasil perdendo espaço nos blends. Significa que os nossos importadores começaram a fazer contratos com os nossos concorrentes. E esse pesadelo ficou pior a partir do dia 13 de novembro, quando lá no dia 14 nós tivemos a isenção de 10% para todos os países, ou seja, até países que já tinham acordo bilateral firmado acima de 10%, como o Vietnã, que tinha 20%, Indonésia 32%, Nicarágua Honduras 18%, outros com 10%, o Brasil se distanciou ainda mais em termos de competitividade. Então o pesadelo ficou pior. Aí finalmente ontem, no dia 20 de novembro, tivemos a isenção dos 40%, o que nos dá um grande alívio. Vamos correr para recuperar os nossos espaços. Estamos em tempo para reduzir os impactos e recuperar os espaços nos blends. Ô Marcos, aparentemente, né, e até por essa decisão, o Brasil é um produto aí, o café brasileiro é um produto essencial para a economia americana também, né, porque houve muita pressão interna em relação ao consumidor americano, não só do café, mas também da carne. Por outro lado, o que dá para a gente aprender com esse episódio, Marcos, até pensando em diversificação de mercados, para que não se tenha uma dependência de uma única economia, mesmo sendo uma economia tão forte quanto a americana? Bom, nós no Secafé, que representamos 97% de todas as exportações de café do Brasil, nós exportamos para 120 países todos os anos. Estamos aí crescendo os países árabes, asiáticos, a China vindo forte, a Rússia vindo muito forte novamente, Turquia. Então nós diversificamos. É que o mercado norte-americano, que representa, em média, tirando o período das tarifas, 16% e 17% das compras, ele é um mercado de poder aquisitivo muito grande. A grande lição que fica
e aí até um puxão de orelha para mim no Secafé, é que a promoção da imagem da sustentabilidade, muitas vezes ela é focada na Europa. Todos os anos estou em vários eventos, a gente faz aí mais de 10 países europeus por conta das regras europeias, antidesmatamento, responsabilidade social corporativa, o carbono na fronteira e aquele ambiente regulatório forte. E nos esquecemos de fazer ações de promoção, de estar junto em Washington, fazer participações muito importantes, né? A gente participa, obviamente, das convenções da National Coffee, que foi um exemplo de parceria nessa negociação. Então, nós temos coisas positivas, que foi, sim, uma atuação exemplar entre Secafé e National Coffee Association dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode só focar em questões regulatórias, a gente tem que fazer uma ação de promoção proativa, pensando para até evitar esse tipo de situação. Os países são muito preparados para negociar, muitos dos nossos concorrentes têm prédios, têm estruturas de negociadores, o Brasil não tem. Então é uma questão público e também privada de se fazer mais presente, de profissionalizar tanto a diplomacia oficial como também a diplomacia do setor privado. E Marcos, agora um ponto também, modéstia à parte, o nosso café é bom, né? O presidente Donald Trump havia dito, inclusive, enquanto o tarifaço estava vigente, havia dito que sentia muita saudade do nosso café. Qual que é a expectativa de recuperação desse volume agora? Bom, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem 39 regiões produtoras, todas as qualidades, todos os padrões, para qualquer gosto de qualquer consumidor, o chinês ou o norte-americano, são padrões diferentes, a gente atende com qualidade, sustentabilidade, diversidade e uma coisa que é muito importante do Brasil, credibilidade. Olha, dado a questão da isonomia, o que a gente sempre buscou foi isonomia, é estar na mesma condição de tarifas dos nossos concorrentes, porque na isonomia o café brasileiro é o mais competitivo. Inclusive, nós medimos um índice que mede o preço de exportação, aquilo que a gente consegue exportar em valor, repassado ao cafeicultor brasileiro. O arábica está em 92% e o conilon 93%, ou seja, uma menor margem para custos, logística, margens, mesmo o Brasil tendo custos logísticos muito pesados. Então, veja, na eficiência, a gente transmite, organizado, é eficiente. Então, com certeza, nós rapidamente conseguimos recuperar os espaços. Seria ruim se estendêssemos isso para o ano que vem, e o ano que vem com uma safra maior, que tudo indica pelos modelos meteorológicos, e ali a gente teria um ambiente de maior estoque sem acessar o nosso mercado, o maior mercado. E isso sim seria tragédia e seria irrecuperável. Então, nesse momento, a gente consegue minimizar impactos e buscar ao máximo, com a nossa competência, a nossa competitividade, com sustentabilidade, voltar a ocupar os espaços nos blends. E os nossos parceiros trabalharam muito por isso, os torrefadores, a National Coffee, porque a partir de 13 de novembro ficou muito evidente a falta de competitividade para o Brasil. E o trabalho foi muito focado em Washington, em específico para o Brasil. Nós conversamos com o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Marcos Antônio Matos. Marcos, muito obrigado pela gentileza. Bom dia aí para você. Muito obrigado, é uma honra estar com vocês. 8 horas.